A exposição Marcel Gauthierot, Registros Modernos da Invenção da Pampulha, Depois e Além, traz de forma inédita a Belo Horizonte um lote expressivo, né, de fotografias desse fotógrafo francês que teve um olhar muito apurado, muito singular, né, sobre a cultura, sobre a arquitetura e sobre a invenção brasileira. Podemos dizer que é um fotógrafo etnográfico, mas também podemos elevar a obra do Marcel Gauthierot como uma obra que celebra, né, a invenção da arquitetura moderna brasileira. Nesse sentido, é importante a presença do Marcel Gauthierot exatamente nesse território aqui chamado Pampulha. O Marcel Gauthierot chega a convite do arquiteto Oscar Niemeyer, outro inventor, né, desse território, junto a pedido do então prefeito Juscelino Kubitschek, para documentar, né, essa modernidade implantada nesse território chamado Pampulha. A Casa do Baile é um espaço museal. Em 2002, a casa foi vocacionada como um centro de referência de arquitetura, de urbanismo e design. Então ela sai do seu uso original, pensado nos anos 40, para se tornar um espaço cultural, um museu. Então logo no início, quando nós conversamos com os curadores, né, o Marconi e o Carlos, né, apresentando essas possibilidades todas de curadoria, nós chegamos no nome do Marcel Gauthierot, né, que esteve presente na Pampulha, produzindo aí, né, uma obra fotográfica bem importante, bem relevante e até então pouquíssimo conhecida na cidade. E a partir disso os curadores fazem um grande mergulho, né, a partir dessa obra, dessa produção desse artista, para fazer as escolhas das obras que serão apresentadas, né, quais as linhas temáticas, quais são os eixos, quais outras obras análogas ou semelhantes que podem compor essa exposição. Então a exposição começa por aí, né, sendo conceituada. O projeto da expografia da exposição Marcel Gauthierot, ele parte basicamente de dois pontos iniciais, duas referências fundamentais na concepção do projeto. A primeira questão, claro, que é o próprio tema da exposição. A gente tem mais de 120 fotos que são agrupadas em 4 temas. O primeiro tema são fotos da Pampulha, desse fotógrafo. Depois a gente tem, no lado oposto, no painel oposto, a foto de Brasília e de Sacolândia. No outro a gente tem as fotos de Congonhas e, por último, as fotos das palafitas da região norte. Então a gente tem basicamente 4 temas e precisávamos de 4 novos planos verticais para expor essas 120 fotos. O espaço arquitetônico da Casa do Baile não é exatamente um espaço convencional em termos de museu, de espaço para exposições. Ele é um espaço curvo, é um espaço circular e a exposição então tenta fazer um diálogo com esse prédio. A gente tem um espaço curvo, determinado pelo prédio, e espaço curvo determinado pela expografia. Então a gente tem curvas dentro das curvas, sendo que são, a princípio, 2 painéis curvos. São 2 painéis, a gente tem 4 lados. Com esses 4 lados, então, a gente está com essa distribuição dos 4 temas que eu falei aqui antes, que são, enfim, a forma de classificação que a gente encontrou na pesquisa do acervo do Marcel Gauthierot, buscarmos uma certa visão arquitetônica pluralística, não só arquitetônica, mas também folclórica, e tentando misturar uma abordagem de eventos populares junto com a arquitetura. Todas elas nesses mesmos 4 ensaios aparecem. Está no epicentro aqui dessa exposição a arquitetura, né? A relação entre essas múltiplas arquiteturas que a curadoria trouxe para habitar essa outra arquitetura chamada Casa do Baile. O projeto curatorial foi pensado de forma horizontal e paralela ao projeto educativo, né? Em todo instante houve uma preocupação de uma criação conjunta, de uma criação coletiva, né? Entendendo que o educativo produz as suas próprias invenções, assim como os curadores. Então houve um trabalho partilhado, cuidadoso, que vai derivar em algumas ações a serem depositadas na própria exposição. O programa educativo ele prevê ações educativas para os 3 espaços do território Pampulha: Museu Casa Kubitschek, Casa do Baile e Museu de Arte da Pampulha. Nesse sentido, todas as atividades e desenvolvimento, né, da parte teórica e prática do educativo foi pensado de forma integrada, dialogando com conceitos arquitetônicos, artísticos, de acervo, conceitos museológicos para os 3 espaços. Um ponto
muito interessante desse projeto é o diálogo que nós conseguimos estabelecer com a curadoria das exposições pensadas para os espaços. Então foi um diálogo muito horizontalizado, onde a gente conseguiu pensar juntos conceitos da exposição, conceitos para as ações educativas, práticas, estruturas físicas. Participamos do desenho tipográfico das exposições e eu vejo isso como um grande diferencial, né, para um educativo dentro da experiência com a educação museal. A exposição conta com um dispositivo ambulante, que a gente chama de um carrinho, né, que está dotado com alguns dispositivos para potencializar esse jogo educativo, esse exercício, né, do projeto educativo. Que é uma espécie de REC de molduras ambulantes, portáteis, onde o resultado das workshops, das oficinas, das conversas do educativo poderão ser expostos de uma maneira, não sei, espontânea e que de alguma maneira reflete as molduras que enquadram as fotos do Marcel Gauthieron.